Prezados frátres, prezadas sorores, prezados simpatizantes do trabalho filosófico e místico. Hoje eu quero falar de um assunto que é útil tanto para aqueles que são investigadores de maior tempo do esoterismo e do misticismo, quanto aqueles que nunca tiveram nenhum conhecimento mais aprofundado, mas que com esses conceitos mais claros podem aplicar na sua vida essa experiência do misticismo. Para isso, é necessário que nós tenhamos uma visão ou um conceito mais aprofundado de dois aspectos que, quando traduzidos para o nosso tempo e associados às nossas experiências cotidianas, são muito importantes e muito úteis, aplicáveis à nossa vida pessoal, profissional, interpessoal, enfim, de forma geral. O primeiro conceito que a gente deve ampliar é resgatar um pouco o conceito de nous. Nous, o que é nous? Que palavra é essa? Nous, na Grécia Antiga, era associado à mente, era associado ao princípio ordenador, racional do universo. É como se os gregos antigos vissem que algo que deu ordem ao caos e transformou esse caos, desordem, em cosmos, que é ordem, foi esse nous, o princípio ordenador. Então existem alguns pensadores não tão antigos quanto os poetas Homero, Hesíodo, mas os pré-socráticos, sobretudo Heráclito, que foi muito feliz, a despeito de ser chamado do filósofo obscuro, em conceituar o termo nous e, sobretudo, o termo logos. Então, falando de nous, muitos dos nossos filósofos pré-socráticos passaram a tentar ou a lançar conceitos sobre nous. E depois, sobretudo, sobre logos. Então, vejamos. Quando a gente fala no conceito de nous, Anaxágoras, por exemplo, vai dizer que nous é uma mente, uma força ordenadora que introduziu a ordem no universo. Isso é o suficiente para a gente poder criar o conceito, quase como se fosse um pano de fundo, para entender o que a gente quer chegar, onde nós queremos chegar, com o conceito de logos em seguida. Então, vejamos, se existe uma força ordenadora, qual a relação que nós podemos estabelecer dessa força com o conceito também que é obliquamente associado, para entendermos melhor o que nós queremos dizer, de logos. Eu selecionei aqui uma passagem de um fragmento do Heráclito, fragmento 1, depois o fragmento 2, tirado de um determinado autor, que conhecia bem o grego antigo, para que a gente possa fazer essa associação para o caminho para onde a gente quer conduzir, para o aspecto prático da nossa filosofia. Então aqui, vejam, Heráclito diz, saindo do conceito de nous para o conceito de logos. Embora este logos seja eterno, os homens falham em compreendê-lo, tanto antes de ouvi-lo, portanto ele tem voz, ou ele fala, quanto depois de terem ouvido pela primeira vez. Pois, embora todas as coisas aconteçam de acordo com este logos, os homens se comportam como se não tivessem experiência de suas palavras e obras. Esse fragmento destaca a visão de Heráclito de que há um princípio ordenador que é esse logos e que ele fala. Mas vejam que coisa, estamos falando aí de 26 séculos
antes da nossa era até lá, 500, 600 anos antes de Cristo. Quer dizer, é algo que a gente tem que pensar, pois existe um princípio ordenador que fala, há um logos. Mas que logos? Se a gente pegar em Nous, esse logos é aquela inteligência divina. Então o que que fica? Há algo no universo que ordenou o universo, que no conceito dos filósofos, tanto vindo para frente dos pré-socráticos, mas mesmo ainda nos pré-socráticos, que é inteligente, que é ordenador e que é, para os filósofos já clássicos, depois dos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, uma mente divina. Isso vai ser jamais nos neoplatônicos, mas mesmo assim é um conceito que nós podemos associar à inteligência divina. Mas e o que isso tem a ver com o aspecto prático do pensador contemporâneo? De você que não é estudante de misticismo, como isso pode ser útil para você? Aí é que está. É nesse ponto que é, diríamos assim, a provocação principal. A provocação principal é dizer que esse logos, lá 7, 6 séculos antes de Cristo, que fala, ele vem falando sem ser escutado há muito tempo. E as pessoas que escutaram uma únicazinha vez conseguiram ter uma visão de mundo mais feliz, melhor, de relacionamento melhor, e nunca mais foram as mesmas pessoas. Então, eu selecionei algumas passagens que, pela dimensão da importância, pelo tamanho do que isso significa, eu já falei algumas vezes, eu vou repetir. O Sócrates, por exemplo, ele dizia que existia uma voz que associam a demônio, que não tem nada a ver, mas é o seu daimon, que é uma voz que orientava o que ele não deveria fazer de errado, só orientava, como, por exemplo, entrar na vida política de maneira ostensiva na Grécia Antiga. Ele escutou o seu daimon e ele nunca fez isso. Ele procurou a verdade através da sua maêutica e outras formas. Mas o que isso significa? Que as pessoas que tiveram essa inspiração escutaram. Eu tenho passagens aqui de, por exemplo, saltando dessa fase, por exemplo, no início do cristianismo, nós somos instruídos desde jovens, quem tem a formação judaico-cristã, a escutar a voz da sua consciência, do anjo da guarda. Isso tudo é uma forma decodificada de falar da voz inteligente do universo, que está dentro de cada um. Se você vir para frente, vários pensadores medievais, modernos e contemporâneos tiveram essa experiência de escutar essa voz. Nem sempre deram um nome específico de logos, deram nomes diferentes, mas sabemos que, por exemplo, Dante, na sua direção, passando pelo purgatório, Beatrice é uma guia espiritual, Beatrite, como dizem. Quer dizer, existem outros, o próprio Rumi, Santa Teresa d'Ávila, que a espanhola disse na obra da sua vida que ela escutava vozes que diziam como ela devia agir para a sua união com Deus. O outro espanhol, que falou sobre a noite escura da alma, São João da Cruz, diz que essas vozes, que ela também cita, serviam para orientá-lo para sair da noite escura da alma. E assim, o próprio Gandhi e pensadores modernos diziam escutar a orientação moral dessa voz interior. Bom, passado essa ideia de que existe uma inteligência e que essa inteligência, diríamos assim, orienta o ser humano quando ele está sensível a essa voz que é sutil, nós perguntamos para aqueles que são permanentes estudantes de misticismo. Me refiro aqui aos Rosacruzes. Por exemplo,
o estudante Rosa Cruz de cara é apresentado para essa voz. E lhe é dito: você promete escutar essa voz para o resto da sua vida? Você, se é membro da ordem, sabe em que momento que acontece isso? Lá no início, logo quando você a gente fala neófito ou átrio, logo quando você é introduzido no neófito, você escuta a voz que fala. A sabedoria do misticismo Rosa Cruz coloca isso como um elemento introdutório nos ensinamentos. Mais para frente, dentro da mesma linha, o Dr. Harvey Spencer Lewis, com a sua capacidade, a sua iluminação, vai falar no mestre interior, que é essa voz. Então, o que eu queria deixar nessa mensagem é que nós temos essa voz que precisa ser, vamos dizer assim, escutada, mas para isso é necessário que nós façamos um processo de introjeção, de olhar para dentro e escutar essa voz. Eu vou deixar uma concordância de um ator que vocês conhecem, ele é até muito carismático, e ele vai falar sobre essa voz daquela série de 2016, se eu não me engano, A História de Deus, e ele fala nessa voz de uma maneira magistral. Certamente a redação talvez não seja dele, mas ele coloca com muita propriedade esse aspecto da mística, que é o contato direto através dessa voz. Ou seja, quando a gente estuda, ou quando a gente é sensível, você pode ser um espírita, você pode ser de qualquer religião, um católico, você escuta aquela voz sutil. Essa voz é a voz do Logos, do teu eu interior, do teu mestre interior. Para isso é que nós caminhamos, para levantarmos os véus e escutarmos, olharmos, entre aspas, a face, a voz que fala, que os místicos vão chamar em um determinado nível do casamento alquímico. Essa é a minha mensagem para hoje, e eu queria dizer que eu vou falar sobre a consciência cósmica muito em breve, pegando certa carona nessa introdução do assunto do Logos, do Nous e, naturalmente, do Mestre Interior. Paz profunda a todos e meu abraço aos simpatizantes da ordem.